capítulo 1 do Evangelho de São João. Vamos ler aqui uns versículos da palavra do Senhor e vamos na sequência, versículos até o versículo 23, que nos diz assim: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém, meus irmãos. Sobre este tema, quero meditar com os irmãos um pouco na presença do Senhor nosso Deus. Todos nós conhecemos a história de João Batista, principalmente os leitores da Bíblia. E João Batista, ele tinha uma mensagem para o povo em todos os momentos das suas pregações, dos seus sermões que ele fazia. Ele tinha uma mensagem para o povo. E a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Eu entendo que o arrependimento, meus irmãos, quando a Bíblia fala em arrependimento, não está falando só para aqueles que não conhecem a palavra. É necessário que aconteça isso. Mas quando a Bíblia fala isso, ele fala no geral para todos nós, a ponto de que a Bíblia diz que nós recebemos um conselho da parte do Senhor, que não se opõe ao sol sobre a vossa ira. Isto fala de uma questão de que nós precisamos, dia após dia, chegar na presença do Senhor e nos arrependermos daquilo que, porventura, temos praticado na presença do Senhor. Então, João Batista tinha essa mensagem para o povo, uma mensagem de arrependimento. E tudo o que nos mostra aqui, que quando chegou as pessoas, os encarregados de perguntar a João Batista quem era ele, e fizeram várias perguntas, e ele então disse assim: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em outras versões diz assim: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Mas aqui diz que João Batista então preparou o caminho para o Messias, mediante o seu chamamento para o arrependimento. Todas as suas questões, todos os seus sermões que ele falava para o povo, para aquelas pessoas que chegavam dia a dia para ele, e até mesmo para aqueles que já estavam batizados, a mensagem de João Batista chamava para o arrependimento. A citação de Isaías, quando ele fala lá que, como disse o profeta Isaías, descreve a preparação feita antecipadamente sobre a visita de um rei a uma província de seu reino. O caminho era plano e literalmente nivelado, mas havia algo que o homem não podia fazer. Vamos ver o que diz lá João capítulo 1, versículo 25 e 27. Evangelho de João capítulo 1, versículo 25 a 27. Versículo 25 diz assim: e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem os profetas? João respondeu-lhe dizendo: eu o batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João estava preparando o caminho para o povo ter um encontro com Jesus. Aquele que João havia dito lá, que
vinha depois dele que já era antes dele. O povo não entendia, o povo não conhecia Jesus. Mas estava João Batista trazendo uma mensagem para o povo, para que eles tivessem um encontro com Jesus e tivessem um conhecimento da sua palavra. E nós entendemos que todas as coisas que o homem pode fazer, ele precisa fazer. Mas existem coisas que o homem não consegue fazer. E quando o homem não consegue fazer, o plano de Deus entra em ação na vida do ser humano. E quando o plano de Deus entra em ação, acontece algo extraordinário nas nossas vidas. Então diz que o caminho era plano e literalmente nivelado, mas havia algo que o homem não podia fazer. Então tudo que João podia fazer era mostrar algo e um sinal da vinda de Jesus para salvar a humanidade ou para ter um encontro com o ser humano. Era tudo o que ele podia fazer. Por isso as pregações e os sermões que João falava apontava para Jesus, para o Cordeiro de Deus. Era tudo o que ele podia dizer para o povo, era isso, que Jesus estava vindo após ele. Alguém que era primeiro do que ele, mas que o povo não conhecia. Mas chegaria um momento em que ele estaria presente no meio deles. Mas aquele que João Batista falava, Jesus Cristo, podia conceder o significado do poder renovador e purificador do Espírito Santo de Deus. Só Jesus que poderia trazer essa experiência para o povo de um encontro verdadeiro com Deus, através dele e do Espírito Santo que ele havia de dar aos seres humanos para manter um relacionamento fiel com Deus. E nós entendemos que este poder renovador e purificador do Espírito Santo viria através de Jesus para o povo. O testemunho de João era de confiança. O povo acreditava no que João falava. O povo ouvia com atenção, se convertiam a Deus, eram batizados por João, porque a Bíblia diz para nós que o testemunho de João era vindo de uma revelação divina. João apresentava como Cordeiro de Deus, Jesus nos justificava e que tirava o pecado do mundo. E ao batizar com o Espírito Santo, ele nos encheria de alegria e nos dotaria de um poder capacitador. Então Jesus tinha este poder nas nossas vidas e João Batista anunciava para o povo de que quando este Jesus chegasse, ele seria como o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, justificaria, e ao batizar-nos com o Espírito Santo, ele nos encheria de alegria e nos dotaria de um poder capacitador. E eu entendo aqui que esse poder capacitador, Jesus tem dado para a sua igreja, através do seu Espírito Santo, trazendo a nós algo que nós não podemos fazer, mas Jesus faz através de nós, pelo seu poder e pelo seu Espírito Santo. Há muitas coisas que às vezes nós olhamos para os seres humanos, até mesmo para os irmãos, vamos usar assim essa expressão, e ficamos vendo quando Deus começa a trabalhar na vida deste homem, desta mulher, que se converteu a Jesus, e Deus começa a capacitar ele, e nós ficamos pensando e olhando e dizendo assim, como Deus está trabalhando na vida desse irmão ou dessa irmã. Isso é o Espírito Santo de Deus que vem com essa capacitação na vida do ser humano para realizar a obra de Deus aqui na terra. E disso João Batista falava nas suas palavras e anunciava para o povo que após dele viria um que fazeria essas coisas através de um povo que daqui a pouco mais se chamaria sua igreja. E como igreja do Senhor,
nós estamos aqui essa noite e por misericórdia de Deus alcançamos este poder capacitador pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado, está derramado no meio da sua igreja, capacitando os crentes para realizar a obra de Deus. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 1 e versículo 33. Reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. O reino de Jesus é um reino que não terá fim, será contínuo, eternamente. E nós entendemos de que quando Jesus entrou em nossa vida e fez morada no nosso coração, nós entendemos de que o reino de Deus chegou até nós. João Batista pregava uma mensagem de arrependimento e dizia para o povo, assim, de uma forma muito extraordinária. Vamos ver o que diz Mateus 3:2. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando João pregava para o povo, ele dizia para aquela multidão que estava perto dele, ouvindo a sua mensagem, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu entendo que quando João falava isso, ele estava falando da proximidade da pessoa maravilhosa de Jesus, que estava para ser manifestada no meio daquele povo. Então João trazia essa mensagem para o povo. Porém, João também mostrava para o povo de que o arrependimento é uma decisão que resulta em uma mudança de ideias e que sucessivamente leva à mudança de objetivo e ação. Quando nós, como seres humanos, nos arrependemos na presença de Deus, logo entra em nós, através do Espírito Santo do Senhor que nos é dado, entra em nós uma capacidade de mudarmos a nossa vida, de termos em nós algo diferente, de alguém até mesmo olhar para nós e ver em nós uma diferença. Eu me lembrei agora, um determinado dia nós estamos andando nas ruas de Quevedos, à procura de algum crente que houvesse por ali, há um tempo atrás, e passamos por uma senhora, e de repente fomos interpelados por aquela senhora, e disse assim: vocês são evangélicos, não são? Somos. Ela disse assim: e deixa-me dizer, tudo o que me parece, vocês pertencem à Igreja Assembleia de Deus. E eu fiquei pensando nisso, meus irmãos, e achando interessante, de que quando o mundo olha para nós, depois que nós temos esse encontro maravilhoso com Jesus, o Filho de Deus, o mundo olha para nós e vê algo diferente em nós. Porque o arrependimento implica nisso, em mudança de vida. Resulta numa mudança de vida, numa mudança de ideias, que sucessivamente leva a uma mudança também de objetivo e ação. Por que objetivo e ação? Consequentemente, porque tudo aquilo que nós praticávamos e fazíamos antes de termos Jesus como nosso Salvador, nós deixamos de fazer. Tudo aquilo que nós tínhamos sentimentos e desejos antes de nós termos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós deixamos de ter esse sentimento. E começa a brotar em nós um objetivo em nossa vida. E uma mudança de ação também. Porque passamos agora, da maneira em que vamos aprendendo, do jeito em que nós vamos conhecendo Jesus, vamos conhecendo a sua palavra, começa a brotar em nós agora um sentimento de termos um objetivo também de anunciarmos Jesus para outras pessoas. E mostrarmos o caminho do arrependimento como João Batista mostrava. E o povo se chegava para receber a pregação de João Batista e se convertia ao Senhor. Algumas implicações existem no arrependimento, como renúncia, reversão, submissão e obediência. Isso tudo faz parte de um arrependimento da parte do ser humano para seguir a Cristo. Ele larga tudo,
ele renuncia tudo nessa vida, ele deixa as coisas dessa vida de lado e passa agora a obedecer a palavra de Deus e o chamado de Jesus na sua vida. Isso implica nessas mudanças o nosso arrependimento. Vamos ver o que diz Lucas 3:8. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui estava mostrando algo para os seres humanos que eles não entendiam. Tudo o que eles conheciam era Abraão. Eles tinham Abraão como pai. Eles tinham Abraão como ser supremo para eles. Mas aqui estava sendo mostrado para eles que no momento em que eles produzissem um fruto digno de arrependimento, eles iam mudar os seus pensamentos. Eles iam agora mudar de objetivo. Eles iam agora mudar de ação. Em vez de pensar que totalmente a totalidade das coisas estava sobre Abraão, eles iam acreditar que Deus é que tinha então todo o poder e toda a autoridade na face da terra, nos céus, em qualquer lugar que fosse necessário Deus agir, então Deus iria agir no meio do seu povo, e o povo entenderia isso. E nós entendemos de que não existe um nascimento para o reino de Deus sem executar o chamado para a salvação. Para haver um novo nascimento para o reino de Deus e para ser executado o plano da salvação, é necessário passarmos pelo processo do arrependimento. É necessário passarmos pelo processo do arrependimento. Quando nós passamos pelo processo do arrependimento, nós vamos encontrar na nossa vida um novo nascimento para o reino de Deus e passamos a executar o chamado para a salvação na nossa vida. Porque o primeiro processo, chamado arrependimento, já entrou na nossa vida e nós nos arrependemos das coisas que para trás ficam e olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e vamos em frente para realizarmos a sua obra. Não há crescimento espiritual no reino sem a obediência aos mandamentos de Jesus, arrependendo-se dos seus pecados ou dos nossos pecados. Então aqui está que nós precisamos ter uma obediência àquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus nos ensina pela sua palavra, e arrependido dos nossos pecados, então nós começamos a crescer espiritualmente. E começamos a crescer e entra em nós o objetivo e a ação que antes eu falei. De nós tomarmos um objetivo e entrarmos em ação pelo reino de Deus aqui na terra. E voltando-se para Cristo Salvador, entregando-se aos ensinamentos da sua palavra. E neste processo, João Batista tinha uma palavra para a multidão que saía para ser batizado por ele. Vamos ver o que diz Lucas 3, versículos 7 e 8. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer aquele versículo que antes nós falamos. Então aqui parece, neste momento, João Batista ter uma palavra um pouco dura para o povo. Parece ser uma palavra um pouco forte para os ouvidos do povo. Mas tudo que João Batista falava da parte de Deus para aquele povo, o povo afluía para ouvir a pregação de João Batista. E vinham para ser batizados, vinham para receber algo de Deus através de João Batista. E João então mostrava para eles a necessidade de eles se converterem a Deus e tornarem-se cristãos autênticos e verdadeiros, com um novo objetivo e com uma nova ação na sua vida. Enquanto João pregava os seus sermões, ele preparava o povo para receber a Jesus, que chegaria momentos após. Vamos ver o que diz Mateus 3 e 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento.
Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora João Batista começa a mudar o estilo da sua pregação, porque o povo estava já juntado a ele, ouvindo seus sermões, já havia muito ouvido falar de arrependimento. Agora João Batista começa a preparar esse povo para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro verdadeiro com Jesus. E falando ele a respeito de Jesus, ele dizia, vamos voltar um pouquinho atrás, Mateus 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu entendo aqui, meus irmãos, que João Batista falava essas coisas para o povo, para que o povo pudesse entender a situação em que viviam. A maneira em que outrora eles estavam vivendo, longe de Deus, sem ter nenhum ensino da palavra do Senhor, a ponto de quando João Batista chega e fala essas palavras para eles, eles prestavam atenção, escutando tudo que João Batista falava, porque João Batista apontava para Jesus. Porque depois que o ser humano conhece a palavra de Deus, conhece Jesus através da pregação do Evangelho, conhece Jesus na sua vida como seu Salvador, começa agora a entrar nele algo diferente de antes. Começa ele entender agora o processo da salvação, começa ele entender agora o processo do conhecimento de Jesus, começa ele entender o processo da palavra de Deus na sua vida, e ele começa a entender de que se ele está longe de Jesus, o que vai restar para ele é o que diz no final desse texto. Então, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa agora a ter um novo nascimento com Cristo, uma nova vida, começa a mudar de objetivo e começa a ter uma nova ação para escapar do que isso que está dizendo aqui na palavra do Senhor. E ele começa a ter um relacionamento com Deus. E vai ter uma vida nova com o Senhor. Então, João Batista tinha essa maneira de pregar. E vamos ver mais ainda o que diz lá Mateus 3:12. Tem mais algo que João Batista apresentava para o povo da época. E ele dizia assim: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Todas essas mensagens de João Batista parecia ser um pouco dura, um pouco forte para o povo. Mas o povo estava ouvindo com muita atenção essas palavras de João Batista. E aonde João Batista estava batizando, o povo vinha ter com ele para ser batizado. Vamos ver ainda o capítulo 3 de Mateus, versículos 5 e 6. Vamos ver se com tudo o que João Batista falava para eles, se eles ainda chegavam. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando eles ouviam essas pregações fortes de João Batista, falando para eles, que o povo começava a ouvir, e eu entendo que uns iam passando para outros, e o povo começava a vir para ser batizado por João no Rio Jordão. Mesmo até sem conhecer muito, mas pelo que os outros estavam falando, o povo vinha para ser batizado por ele no Rio Jordão. E toda a pregação de João Batista apontava para Jesus, mostrando ao povo a necessidade de se aproximar do Filho de Deus. Vamos ver o que diz Mateus 4,16. Era necessário o povo se aproximar de Jesus. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E o que estávamos assentados na região e sombra da morte, a luz raiou.
Antes era a situação do povo. João Batista pregava uma palavra até mesmo um pouco dura, mas quando o povo começou a entender, começou a mudar a situação do povo. O povo começou a receber os ensinamentos que João Batista passava e entender que João Batista apontava para a pessoa do Filho de Deus, que viria para mudar a situação da sua vida. Agora, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. Então agora tudo começa a mudar na sua vida. Quando a luz começou a raiar, as trevas começaram a ser dissipadas. E desde então podia se confirmar o que o salmista falou lá no Salmo 119 e verso 105. O povo começou a perceber algo de Deus na sua vida. Salmo 119, verso 105, um versículo muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O povo começou a entender a palavra de Deus quando a luz raiou lá atrás, quando o povo estava em trevas e uma luz começou a raiar na sua vida. O povo começou a entender essa palavra que nós estamos escritos aí, todos começaram a entender que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, era a palavra de Deus. E eles começaram a se voltar para Deus, arrependidos, confessando para o Senhor os seus pecados. Diante da pregação de João Batista, eles aceitavam o Senhor como Salvador das suas vidas. Eles confessavam os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão e recebiam Deus na sua vida e a sua bendita palavra. Quando nós nos encontramos com Jesus, arrependidos dos nossos pecados, confessando-lhes os nossos pecados, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. E quando Jesus nos perdoa, nós começamos então e passamos a ser contado na expansão do reino de Deus. É nesse momento que o reino de Deus começa a crescer. E Deus então começa a fazer uma obra em nossa vida e o seu reino começa a se expandir e crescer aqui na terra. Eu quero viver algo novo.